Esse é o Jornal Brasil Atual, edição especial sobre a cobertura dos atos que marcaram esse domingo, dia 8 de janeiro. E nós temos o contato agora com Maíra Goulart, que é professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Bom dia, Maíra, bem-vinda ao Jornal Brasil Atual, nesse dia em que a gente faz o rescaldo de tudo que aconteceu ontem em Brasília. Qual é a sua avaliação dos atos terroristas que bolsonaristas praticaram contra o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, que esses bolsonaristas que ocuparam a Praça dos Três Poderes com a leniência da Polícia Militar do Distrito Federal? Sua avaliação dos atos de ontem, Maíra, bom dia. Bom dia. Eu acredito que o saldo é positivo para a democracia. A gente tem diferentes forças institucionais comprometidas com a erradicação desses movimentos golpistas e a devida prisão dos envolvidos, né? Porque isso é o mais importante. O mais importante é evitar a violência, mas punir os responsáveis. E eu acredito que as instituições estão dando uma resposta contundente, em compromisso, né, com a democracia e mostrando que estão articulando junto com o governo e que o governo é capaz de articular essas instituições. Então, o que eu acho estamos vivendo um momento de reação institucional a uma contestação golpista da democracia liberal. Ontem, depois das comunicações entre o presidente Lula, a presidenta do Supremo Tribunal Federal e também os líderes do Congresso Nacional, o presidente do Senado e da Câmara dos Deputados, foi feita essa articulação de reação. Como é que a senhora avalia as medidas anunciadas tanto pelo presidente Lula, da intervenção na segurança pública no Distrito Federal, como a do ministro Alexandre de Moraes de afastamento de 90 dias do governador Ibanez Rocha? Eu acredito que é uma reação dura, diante de uma certa leniência, como usando a terminologia que você utilizou, prévia desses atores, né? Mas eu acredito que deveríamos somar aí uma leniência prévia do próprio Exército, que permitiu aglomerações nas portas dos quartéis, envolvendo muitas vezes militares da ativa, que não foram devidamente responsabilizados por estar participando de manifestações políticas, o que já lhes é proibido, e manifestações com caráter golpista. Eu acho um pouco interessante a gente ressaltar bastante que as manifestações, desde o início, elas pedem intervenção militar para reverter o resultado das urnas. Isso não está escamoteado dentro de outros, não é uma coisa tácita, uma coisa escondida. Desde o início, essas manifestações, elas tinham esse objetivo. E esse é um objetivo golpista. É um objetivo para além, como usa a terminologia de Bolsonaro, das 4 linhas da Constituição. Então, assim, desde o início, a articulação é uma articulação golpista feita na porta do Exército. Então, eu acho que há aí, quem faltou responsabilizar, já responsabilizamos aqueles que eram encarregados da segurança pública do Distrito Federal. Ok, perfeito. Mas o Exército também precisa ser responsabilizado. Agora, professora, como é que a senhora avalia, então, a posição em que fica o ministro da Defesa, José Múcio, depois de afirmar que essas pessoas que estavam em frente aos quartéis e acampados em frente ao quartel-general do Exército lá em Brasília eram manifestantes democráticos? A situação dele fica complicada de continuar à frente do Ministério da Defesa diante de uma reação desse tipo, desses bolsonaristas? Eu acho que é preciso compreender o papel do Múcio, né? Ele é um ministro de transição entre um período em que os militares, desde o governo Temer, eu acho muito importante toda vez a gente ressaltar isso. O Temer colocou um militar à frente do Ministério da Defesa. Então, desde o golpe, né, e aí a gente já coloca um sentido para a existência desse golpe e como os militares já estão fazendo parte desde a origem. Desde o golpe há um empoderamento radical dos militares. Eles participaram de forma muito ativa da vida pública e muitas vezes se locupletaram disso. Mas certamente houve um empoderamento. O Múcio assume numa tentativa, com o propósito de fazer as coisas voltarem a seus devidos lugares, né? Os militares voltarem a ocupar
aquele papel estrito que lhes é recomendado numa Constituição democrática. Porém, os militares estão empoderados, estão com uma mentalidade, além de estarem com poder fático, com muitos cargos que gerou dinheiro, eles estão com um empoderamento simbólico perante uma parte da população que defende uma participação mais ativa dos militares na política, mas também eles estão fora há um certo descontrole, né? Então, nessa transição, o Múcio tentou ser cuidadoso para não insuflar os ânimos dos militares que já estavam flertando com essa posição de empoderamento incompatível com o Estado de Direito. Agora, a gente está conversando com a professora Maíra Goulart, professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora, as manifestações do governador do estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de São Paulo são manifestações importantes, já que eles eram defensores ou apoiaram o ex-presidente Bolsonaro nas últimas eleições, as manifestações de defesa da democracia e de repúdio aos atos violentos. A senhora acredita que eles foram cínicos ou verdadeiros nessas manifestações? Indiferente para nós. Isso é indiferente. O que essas declarações indicam é algo muito importante, que talvez seja o saldo mais interessante dos episódios de ontem, que é uma desidratação ainda mais acelerada do bolsonarismo, né? A gente está vendo desde as eleições o descolar das franjas mais menos radicalizadas do bolsonarismo, franjas mais centristas, né, da centro-direita ou mesmo de uma direita tradicional. Isso tudo está se deslocando do bolsonarismo, deixando apenas um núcleo muito radical, com essa orientação muito militarizada, a ideia, né, de ordem militar, o exército, porque essa é a origem de Bolsonaro, né? Bolsonaro, em vários discursos que ele faz no plenário, ele reafirma que ele é um representante das Forças Armadas no Congresso, enquanto deputado. Ele, enquanto presidente, em vários momentos se afirma como representante das Forças Armadas. Então, o núcleo duro tem esse componente militar de evocação de uma memória da ditadura militar. Então, eu acredito que o que está sobrando é só esse resto, esse núcleo duro, radicalizado e, de alguma maneira, incompatível com uma sociedade democrática. A senhora acredita que os organizadores ou os idealizadores desses movimentos, porque a gente não pode perder isso de dimensão, que esses atos não são espontâneos, são atos que foram arquitetados, planejados, nada disso veio espontaneamente. A reação internacional, a reação das instituições brasileiras pode fazer com que esses apoiadores ou esses idealizadores dessa tentativa de golpe sejam, reprimidos e eles, inclusive, sejam identificados e punidos. A senhora acredita que vai haver a possibilidade ou o apoio político para que isso aconteça, professora? Acredito que sim, e os sinais que estão sendo dados, né, dessa articulação do Fórum de Governadores, ela é muito positiva nesse sentido. O Supremo Tribunal Federal, os governadores, ou seja, executivo, legislativo, porque a gente está vendo uma reação também no Senado Federal, né, a iniciativa de protocolar uma CPI para condenar, para punir os responsáveis por essas iniciativas golpistas. Então, a gente está com os três poderes em uníssono na tentativa, com o objetivo de responsabilizar os envolvidos por esses atentados. Por que isso é importante? Não por um golpismo, não por acreditar que eles de fato sejam uma ameaça agora à democracia, mas porque acreditamos que eles são uma fonte de disrupção, uma fonte de possíveis outros crimes, que envolvem inclusive a violência. Daí a importância dessa responsabilização prévia, para evitar mais transtornos. Eu acho interessante a gente, de alguma maneira, tranquilizar as pessoas de que não há uma ameaça efetiva de que amanhã a gente acorde num outro regime, né? A gente tem que tranquilizar não só para dentro do país, mas para fora do país. Não há, de fato, nenhuma chance de que a ordem constitucional seja rasgada e a gente entre num regime militar.
Mas isso significa que a gente não deva se preocupar com o que aconteceu? Não. A gente deve se preocupar porque essas pessoas são fontes de outros tipos de disrupção da ordem, que podem envolver violência, que vão envolver crimes. Então é importante responsabilizá-las, prendê-las e tirar dessas pessoas a capacidade e o ânimo de cometer esse tipo de crime. Agora eu queria uma sua avaliação também, professora. Apesar das, enfim, milhares de pessoas que praticaram esses atos terroristas ontem em Brasília, cerca de 300 pessoas, segundo as primeiras informações, foram efetivamente detidas, presas em flagrante. A punição para essas pessoas ela tem que ser exemplar, como o próprio presidente Lula afirmou na sua participação, no seu comunicado à nação, ainda na noite de ontem? Elas precisam ser punidas conforme a lei, deixando bem claro que isso não é nenhum tipo de revanchismo do governo eleito. Importante a gente aqui dentro desse espaço deixar claro que essa conta não pode ser paga pelo governo eleito. A gente não pode ter o governo eleito acusado de revanchismo, de exagero, porque o que aconteceu foi um restolho dessa era Bolsonaro e que acabou, né? Acabou porque não vai haver mais leniência dos poderes constitucionais com essas iniciativas golpistas. Porém, eu acho que alimentar qualquer tipo de sentimento revanchismo é contaminar um governo que está começando com ânimos que não tem comparação. O governo está preocupado com realizações, com transformar o país, com fazer avançar políticas públicas. Acho importante responsabilizar os golpistas, mas isso é função da justiça. A justiça tem que aplicar a lei a eles e deixar o executivo ser responsável por formular políticas públicas, executá-las e fazer um governo bem-sucedido. Professora Maíra, a gente falou das manifestações de lideranças internacionais, dos líderes das instituições brasileiras. Também estão planejadas para esta segunda-feira a reação da sociedade civil, dos movimentos populares de apoio à democracia. Como é que a senhora avalia essa reação também da população? É necessário, é preciso que a população que defende a democracia vá às ruas mostrar apoio ao governo de Lula, que está começando nesse dia 1º de janeiro, que já sofreu esse primeiro ataque? Eu acho interessante um processo pedagógico junto à sociedade civil, a sociedade se abrir ao diálogo com em relação a essas ideias pouco democráticas. A gente não pode fingir que isso não existe no seio da sociedade. Daí a importância daqueles que estão comprometidos com a democracia de se abrirem, de estarem nas ruas, mas não só de estarem nas ruas, mas também de se abrirem para mostrar a importância da democracia para que, de alguma maneira, haja um processo pedagógico junto a essas parcelas muito minoritárias da população que são radicalmente contrárias ao espírito democrático liberal. Por quê? Mesmo os golpistas, eles estão usando o termo democracia. Então, eu acho interessante a gente falar de democracia liberal, democracia em que existe divisão de poderes, respeito à ordem constitucional, respeito à transmissão, à alternância de poder, né? Isso tudo faz parte do pacote da democracia. E parece que esses núcleos radicalizados, eles não entendem que a democracia é um pacote. Ela compreende isso tudo, respeito ao resultado eleitoral. Então, você não pode utilizar o termo democracia, como está sendo utilizado, de maneira completamente esvaziada do seu sentido. Então, eu acho interessante que essas manifestações reafirmem seu compromisso com a democracia, mas também tenham esse papel pedagógico de mostrar para outras parcelas da sociedade civil que não se trata de Lula e Bolsonaro, se trata da preservação das instituições. E nesse sentido, professora Maíra, como é que a senhora avalia o comportamento que vai se dar na próxima legislatura? A senhora acredita que o feitiço vai virar contra o feiticeiro, no sentido de essa nova legislatura com muitos congressistas, deputados e senadores eleitos na esteira do bolsonarismo, eles vão se sentir acuados ou não se sentirão tão à vontade para continuar defendendo as ideias que eles defendiam tranquilamente durante a gestão de Bolsonaro? Como é que a senhora avalia o papel do novo Congresso diante do que aconteceu ontem aqui em Brasília?
Dois movimentos, né? O primeiro movimento é aquilo que eu falei anteriormente, você ter um afastamento mais acelerado das franjas moderadas da direita em relação ao bolsonarismo. Esse movimento já estava acontecendo desde a eleição, né? Você tem se afastam dessa memória de Bolsonaro lideranças da direita, mas que não querem ficar associadas a esse golpismo terrorista. Então, esse é um primeiro movimento. O segundo é, mesmo aqueles que querem continuar utilizando, né, a simbologia do bolsonarismo, porque não tem base eleitoral própria, então precisam evocar a simbologia bolsonarista para manter sua relação com suas bases eleitorais, mesmo esses, eu acho que os eventos de ontem colocam limites às suas performances discursivas, à sua atuação no Congresso. Porque a evocação da memória do que aconteceu ontem, ela evoca também a reação das instituições na sua condenação. Professora Maíra Goulart, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para a gente terminar, professora, muitos desses congressistas e muitas dessas pessoas, elas foram incensadas durante o governo Bolsonaro pela própria mídia brasileira. Como é que a senhora avalia agora esse posicionamento dos grandes veículos de comunicação com um monstro que ajudaram a criar? Eu acho importante o que você falou. Nós acabamos colocando muito peso nas novas mídias, né, nas redes sociais, no tocante ao surgimento do bolsonarismo. É importante que as mídias sociais sejam de alguma forma reguladas? Sim, é importante, principalmente porque as mídias sociais, elas não são espontâneas. Elas têm um algoritmo, elas têm financiadores. Então, essa articulação bolsonarista, que são financiadores que precisam ser, de alguma maneira, acompanhados e, eventualmente, responsabilizados quando apontam para essa direção de antagonismo com a democracia constitucional. Os veículos tradicionais também tiveram um papel, e eu acho por isso que eu achei importante o que você falou, né? Jair Bolsonaro ele teve um acesso franqueado pelas grandes cadeias de TV para que pudesse expor seus posicionamentos, muitas vezes a título de bem-humorado, fazendo um personagem icônico, mas isso apenas alimentou e ampliou a sua capacidade de penetração sobre grupos sociais que de outra maneira não o conheceriam. Então eu acho que esse acesso franqueado pela mídia tradicional ao bolsonarismo, e aí vem, isso é um primeiro passo, né? Abrir espaço para o Bolsonaro como liderança da extrema-direita. Esse foi um papel da mídia tradicional. O segundo papel da mídia tradicional que a gente não pode esquecer foi o golpe contra Dilma Rousseff, que foi a porta de entrada dessa radicalização, dessa militarização das instituições, o núcleo duro do bolsonarismo, que é militares chegando perto do poder e porte de armas, tudo isso se movimentou já no governo Temer, com a indicação de um ministro militar para a defesa e com um primeiro decreto que permitia a liberalização do porte de armas daqueles que tinham porte para caça e esporte transitarem pelo espaço público com suas armas. Então a gente tem esse núcleo duro do bolsonarismo já presente no governo Temer, que foi um governo amplamente apoiado pela mídia tradicional, apoiado e defendido. Perfeito. Quero agradecer aqui a professora Maíra Goulart, professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, analisando os atentados bolsonaristas que ocorreram neste domingo em Brasília, onde foram destruídos áreas do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, e esses terroristas também ocuparam a Praça dos Três Poderes. A repercussão disso para os próximos meses, para o próprio governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Professora, muito obrigado pela sua participação. Hoje tivemos a ajuda da internet que nos garantiu a sua participação com qualidade, a gente poder passar para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas as suas avaliações, que são sempre muito importantes, e a gente continua contando com a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um forte abraço.
Eu que agradeço e a democracia subsiste. Boa semana a todos. Vamos continuar, gente. Agradeço. Conversamos com a professora Maíra Goulart aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.